Vitor Brown, grife do jornalismo e o homem que Grande desbloqueia a audiência de segunda a sexta, comando Pingos nos Is aqui na Jovem Pan a partir das 6 da tarde e sempre dando uma moralzinha aqui pra nós no Pânico com aquele resumão de notícias pra todo mundo ficar bem informado. Vamos começar com o quê? Notícia boa, notícia ruim? É ruim, né? O avanço da Covid, falar um pouquinho da pandemia, os números continuam subindo, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A gente tem que olhar esses números com cautela também, porque teve aquele problema na divulgação dos dados, os estados atrasaram o repasse, o Sami falou disso, então os números ainda ficaram represados por alguns dias, por isso a gente tem que olhar com cuidado. Mas mesmo assim, segundo a contagem dos veículos de imprensa, do consórcio lá que está acompanhando, houve uma alta nas últimas semanas em relação a, nos últimos 7 dias, em relação a 14 dias, em relação a 2 semanas atrás, nós tivemos um aumento de 54% nas mortes, chegando à média diária de 491. Então, a turma relaxou, né? Não é possivelmente tem relação com isso. A turma tá relaxando, relaxou, aumenta. Não tem jeito. Então a gente está nesse momento num crescimento aí de casos, de óbitos. A gente chegou a essa marca de 491 mortes diárias, é um número que já há algum tempo não era atingido. E outra informação que chegou ontem foi do Imperial College. O Imperial College calcula a taxa de contágio, ou seja, o ritmo de transmissão. E agora essa taxa chegou a 1,30, um patamar semelhante ao de maio, porque essa taxa tinha começado a cair, mas agora voltou a subir e chegou a 1,30. Imperial College também erra, hein? Puta, esse aí também faz errar. Eles que embasaram Imperial College é de direita ou de esquerda? O Imperial College, não, eles fazem vários estudos, alguns são melhores que outros, também, mas o que parece, o que é ruim, que certa parte da mídia noticia só a parte que tá mais alinhada com eles, que normalmente são as previsões mais apocalípticas. Show da morte. E quando a gente chama eles para debater, eles não gostam muito. Show da morte. Show da morte. Show do necrotério. Bom, mas a gente vê aí. Isso você vê, a gente vê na rua, vê casos. Tem mais casos acontecendo, não pode. Isso obviamente. Cada vez mais conhecidos nossos pegando a doença. Isso, não pode. E aumentou o número de casos. Os hospitais estão relatando, né? Então o próprio Dr. Zeballos falou aqui que a galera, esses baile clandestino, tem que meter a polícia aí, Delari. Você não pode ficar fazendo bailinho clandestino. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Então, não é? Eu vi umas imagens aí, terrível. Lotado, tudo. As escolas de samba promovendo feijoadas, festas. Que é isso? Sambas, feijoada da Vaz 9 paulistana. Tá acontecendo já. Então, e aí a pergunta que fica é se vai voltar o lockdown, se vai voltar o trancamento como a gente teve no começo. Por enquanto, a maioria dos governantes, dos prefeitos, governadores estão dizendo que não. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já disse que não. Ele é candidato, ele está no meio de uma campanha eleitoral, é bom ressaltar isso também, mas disse que não, que por enquanto está descartada a possibilidade de um endurecimento das medidas de isolamento. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, também. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ontem também falou sobre isso. Ele anunciou lá um programa de testagem em massa, vai criar postos para fazer exames, para fazer testes na população. Disse que por enquanto não vai voltar ao lockdown no Rio de Janeiro também. Então, pelo menos essa é a sinalização. Vamos ver se depois das eleições. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter atualização semana que vem do Plano São Paulo, que é o plano do Dória, que classifica cidades de acordo dia depois da eleição. Verde Tífere. Segunda-feira, não é isso? Segunda, depois da eleição. Dia depois da eleição. A revisão ia ser depois do primeiro turno, mas daí por causa desse problema nos dados, eles disseram que não estavam seguros para fazer a reclassificação, que eles poderiam tomar uma decisão equivocada. Uma cidade poderia estar numa situação pior do que os números mostram. Então, esperaram 2 semanas e aí estão prometendo para segunda-feira, depois da eleição. Tem que esperar. Não adianta querer também. Não, como não adianta? Tem que saber. Saber. Tem que saber. Vai sair depois da eleição. Não, o cara podia mandar agora, né? A gente tá lá com essa expectativa. O Vitor Brown, conversávamos no elevador, conversa de bastidor, né? Do jornalismo da Jovem Pan. Uma resenha monstra. E aí a gente tava falando da Europa da segunda onda, que é uma coisa que vocês não estão falando aqui, eu não sei porquê. Vou falar daqui a pouquinho, se você estivesse na reunião, Ulisses Neto. Reunião? Vai falar? Reunião das 11. Vai falar sobre isso? Vai falar o Ulisses Neto. Ele vai falar sobre isso? Então tá bom. Todos nós estávamos na reunião. Então vamos. Falha minha não estar na reunião. Então vamos seguir, Brown. Peço desculpa à população pela minha falta de profissionalismo. Ontem bebi muito álcool, cheguei de ressaca, sou um vagabundo. Vamos seguir com o Queiroz? Grande Queiroz. Vamos lá. A rachadinha? Essa notícia que interessa. E agora chegou o momento. O pessoal aqui não gosta de falar. Vamos lá? Essa é importante. A CNN Brasil revelou aí que em novos documentos que foram anexados ao processo da rachadinha, o processo em que é investigado o senador Flávio Bolsonaro, em que é investigado também
também o Fabrício Queiroz. Em um depoimento, o Fabrício Queiroz teria admitido o esquema de rachadinhas, dito que sim, acontecia esse desvio de dinheiro público, esse pagamento a funcionários fantasmas que devolviam o dinheiro, que isso aconteceria no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas que o Flávio não sabia. Ele diz que o esquema existia, que ele era operador, sim. Barba também não sabia. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe. Os dois vão no mesmo médico com a memória. Isso, não sabe nada. Ninguém sabe nada. Ele diz que tinha o esquema. Olha o colchão do Delari. Em Atibaia, pelo menos isso tem em comum, né? Os dois na casa de quem? Atibaia. Bom, então ficou nessa. Então, ele diz que o Flávio não teria participação, que ele operava esse esquema, mas sem anuência, sem autorização do Flávio, que era o deputado estadual, o chefe do gabinete. Só que os promotores do Ministério Público do Rio, que investigam o caso, contestam essa versão. Eles dizem que isso não para em pé por causa da evolução patrimonial do Flávio e da esposa dele, a Fernanda Antunes. Dizem que o casal teve uma evolução patrimonial incompatível com os vencimentos deles, que há um volume muito expressivo de transações em dinheiro em espécie, movimentações em dinheiro vivo, que também são incompatíveis, que também não teriam explicação. Então dizem que isso são indícios de que eles eram beneficiários do esquema da rachadinha, que eles não eram apenas... o Flávio não era apenas um deputado e o gabinete dele foi usado, que ele teria participação. Então são as versões dos dois lados, o que o Queiroz disse. A defesa do Flávio Bolsonaro não quis comentar, disse que o processo está em sigilo e que então, por enquanto, não vai se manifestar, mas os investigadores do Ministério Público contestam essa versão do Fabrício Queiroz, dizem que é possível que o Flávio tivesse conhecimento, sim. Muito bem. Eduardo Bolsonaro ataca a China. E a embaixada responde. Outro filho aí do Por que será que ele fez isso com esse timing, hein? Então... Pra tentar distrair, o deputado Eduardo Bolsonaro tinha feito uma postagem na segunda-feira falando sobre o 5G, porque essa é a discussão do momento o em 5G. Relações internacionais. O problema foi o 5G. Porque o Brasil aderiu a um... Posso falar uma coisa pra você? Claro. Eu vou falar um negócio pra você. Sincero. Eu vou falar um negócio... É pra anotar? Pode anotar. Vou anotar. O Brasil só faz merda nesse aspecto. Mas já faz tempo, né? Se você pensa... Não, calma. Se você... É o 5G. Não é isso? É o 5G. Tem o 5G, o da... China, da China. Tem da Huawei. Tem a Huawei e tem também o da... Estados Unidos. Não, tem dos Estados Unidos, mas tem da... Pô, da... Não é Nokia lá, pô. Como é que chama? Da Samsung? AT&T? Não. O que, cara? Tem o da Europa. Que já tem aí. Qual? Da Ericsson. Não, Ericsson é sueco. O que você tá falando? Não é sueco. Não sei, 5G. O projeto 5G. São vários, certo? Sim, você vai fazer o quê? Você vai comprar pra ser colocado no país. Tecnologia. Se você pensar bem, você lembra quando teve a TV a cores? Sim. A gente tinha a pau, certo? Gente, A gente inventou um aqui no Brasil. A gente inventou um aqui no Brasil, que era só no Brasil que tinha. Você lembra disso? Eu lembro que você comprava... Você comprava um videocassete. Não funcionava, ficava preto e branco. Você comprava um pau vídeo... M, não era? Era Tinha pau M. Tinha um pau... Aí no Brasil Pau inventaram... M. Aí você tinha que ficar perguntando. O Brasil bolou. Médio. O meu... Pau M ou pau G? O Brasil bolou um pau M. Bolou. Sim. Pau M. Aí você comprava o videocassete, você tinha que fazer a transcodificação. O pessoal mais velho lembra, tinha que colocar um aparelho dentro do outro. Era uma gambiarra que você fazia para poder ter TV para assistir a cores. Inventou nosso. Tomada. De 3 PA. Essa é maravilhosa. A tomada brasileira não tem no mundo. Você pode comprar em qualquer sistema. Não vai servir. Você tem que comprar um adaptador. Então... Isso, cara, vão inventar uma merda pra ser o 5G no Brasil. Fica tranquilo. Aí vai fazer o quê? Os celulares não vão vir. Aí os celulares não vão vir pronto pro 5G nosso. A gente vai ter que pagar uma grana a mais ou não vai ter. Ou seja, você cria uma reserva de mercado. Pode ficar tranquilo que vai ser uma puta gambiarra. Vai ser do nosso jeito. Pode falar agora. Vai ser do nosso jeito. Então, o que gerou polêmica foi um comentário, uma postagem que o Eduardo Bolsonaro fez na segunda-feira no Twitter. Ele estava falando sobre o acordo ao qual o Brasil aderiu, que é o acordo Clean Network, que é internet limpa, rede limpa, que é um acordo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm levado esse programa para vários países, o Brasil aderiu, então ele estabelece alguns pré-requisitos para as empresas que venham a operar no futuro o 5G aqui no Brasil. E na prática, entre esses pré-requisitos, há uma exigência de segurança que as empresas chinesas não atingem, ou seja, as empresas chinesas não conseguiriam na prática operar o 5G aqui no Brasil, porque o país aderiu a esse programa do governo americano. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma postagem enaltecendo esse acordo, dizendo que o Brasil
Falou do Donald Trump também, né? Paga o pau. Enaltecendo o acordo. Little Banana, great guy. Que é uma ótima iniciativa e que Special isso... já temos o livro. A espionagem chinesa. Tá aqui o livro, ele aprendeu com o papai dele, né? O nosso querido Jair. É o livro Jair. Como Fazer Amigos, por Jair Messias Bolsonaro aqui, olha só. É o livro. Cadê os royalties? Como Fazer Amigos, já fez lá. Fez amigos na Embaixada Chinesa agora. Fez com o Biden, vai já passar fez o Réveillon. Muita amizade ele fez com o Biden. Na União Europeia também fez muitos amigos. E agora com a China. É como fazer amigos. Colecionar amigos. Que mais, Brown? Vamos para outro assunto. Ontem foi presa a terceira pessoa por envolvimento no caso da morte do João Alberto Silveira Freitas, o homem que foi espancado e morto lá na loja do Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa terceira pessoa é uma funcionária da segurança e seria a mulher que aparece nessas imagens com a câmera na mão, filmando as agressões. Ela seria a responsável pela segurança do supermercado e, segundo a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ela teria poder de fiscalização sobre os dois seguranças que protagonizaram as agressões, ou seja, ela seria chefe deles e ela teria podido impedir as agressões. E ela não tomou nenhuma iniciativa nesse sentido, por isso, então, ontem ela foi presa. Os dois seguranças que aparecem nas imagens aí já tinham sido presos, estão presos ainda. Um deles é policial militar, inclusive, ele aparentemente estava fazendo um bico ali, um serviço fora do horário de expediente no supermercado. Esses dois já estavam presos. E aí a novidade é que ontem essa funcionária, que seria a chefe deles, foi presa também por ter sido, no mínimo, leniente aí com as agressões, por ter incentivado tudo. Pois absurdo, uma tristeza. Né? Você vai no supermercado, comprar uma margarina e o cara te mata. É uma barbaridade. É um absurdo. Pesquisas. Saíram novas pesquisas. Vou fazer uma pergunta para você agora que eu te diria que pesquisa saiu para onde? Porto Alegre? Saíram de outras cidades, além de São Paulo. Porto Alegre, a Manuela Dávila subiu um pouquinho, ainda está atrás. 49% para o Sebastião Melo, 42% para a Manuela Dávila. Teve um crescimento, mas ainda está atrás. Ainda dentro da margem de erro ela não alcança, mesmo no limite da margem não alcança. Em Goiânia, Maguito Vilela, 54%, Vanderlan Cardoso, 31%. Esse caso de Goiânia é curioso, porque esse candidato que lidera, o ex-governador Maguito Vilela, ele está internado aqui em São Paulo com Covid-19. Ele está internado desde o final de outubro aqui no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ontem ele, inclusive, foi submetido a uma traqueostomia, que é aquele procedimento no pescoço, porque está com muita dificuldade respiratória. Então o quadro dele é bastante delicado. Ele teve um agravamento da Covid-19 e está internado aqui em São Paulo. Mesmo assim, ele lidera as pesquisas de intenção de voto lá em Goiânia. E em João Pessoa também saiu pesquisa. São pesquisas do Ibope, essas que eu estou mencionando. Cícero Lucena com 44%, Nilvan Ferreira 36%. E hoje sai a pesquisa do Ibope aqui de São Paulo, do Ibope a penúltima antes da eleição. Saiu uma hoje, a outra no sábado, se eu não estiver enganado, no sábado ou na sexta. Então, hoje tem o levantamento aqui de São Paulo. Esse número aí na tela é do Datafolha. O Datafolha de ontem dá 55-45 pro Bruno Covas. Vamos ver se o Ibope confirma essa tendência do Boulos. Uma coisa, meu querido Vitor Brown. Você que é um jornalista de categoria. Grande. Aí é bondade. E meu querido Samidana, você que é um professor de Harvard. Não é economista, é um estatístico, ele é tudo, é mestre. Sabe tudo e um pouco mais. Onde estão as pesquisas de rejeição? Temos esses números? Acho que as pesquisas levantam isso. Mas eu quero saber no primeiro turno sempre vem no bojo. Cadê esses números? Eu não vejo esses números. Tem também uma pesquisa que saiu tipo do Bolsonaro, que tem o Bolsonaro. Não, eu quero saber o seguinte. Temos aí 45, São Paulo, né? Intenções de voto. Intenções de voto. Não saiu rejeição, os institutos... É possível que tenha saído, sim. Onde estão esses números? Então, cadê essa pesquisa? Não, Samidana. Põe no Google aí. Não, vou checar o VAR aqui. Mas eu vi que eles falam quantos por cento de cada... Quanto quer tem saber de rejeição de quem? Dos dois que estão aqui. Boulos e Covas. De Porto Alegre, da rejeição. Ou não tem no segundo turno? Não tem, Brown? Eu imagino que eles tenham pesquisado, sou muito burro. Não, eu acho que eles pesquisam, sim, mas não tenho certeza. No primeiro turno fizeram isso. A pergunta que é feita é em quem você não votaria de jeito nenhum. Como só tem dois, né? Se calcula a rejeição. Eu acho que não fazem nesse turno. O que eu vi é de onde foram os votos do primeiro turno. Quem votou no Russomano, 70% vai pro Covas, 71%, 29% foi pro Boulos. No segundo turno não tem rejeição? Tato, mais gente vai pro... Acho que deve ter. Não pega do primeiro, mas não muda, não.
É estranho, né? Não, deve ter. Só tem 2, eu acho que não... Não tem o quê? Não tem registro. 2 ficou 2, tá tudo querido. Não, tudo queridão. Você queria saber se o cara tá... queridão do segundo Você tá querendo saber se o cara vota por convicção ou por rejeição. Não tem, a gente fizeram não vê eu acho que você faz porque a conta lá, da diferença do primeiro turno. Então, mas não lembra lá que tinha na eleição de presidente, tinha sempre rejeição. De segundo turno, não lembro. Eu acho que no primeiro turno. Só no primeiro? Eu tô imaginando que sim. Desculpa. Até porque no segundo, se você não vai votar em um, você vai votar no outro. Ou você pode dizer que não vai votar nos dois, mas... a rejeição acaba no segundo turno? Acho que não, né? Não sei. Né? Eu não sei. Bem colocada. Porque eu não sei. Muito bem. Brown, tem mais uma aqui que saiu agora. Ó. Quentinho. Manda lá, lógico. Estão falando bastante aqui, uma postagem do Olavo de Carvalho. Olavo pediu a renúncia do Bolsonaro. Ele tá querendo que o Bolsonaro renuncie ao cargo de presidente da República. Por quê? Lógico, você não consegue reunir nem os seus amigos, você não protege ninguém, você não sabe de nada, é um bom administrador. Dá uma de Jânio Quadros. Jânio Quadros. Confesso que eu não sei o motivo da queixa, qual que é o incômodo do Olavo agora em relação ao presidente, mas ele escreveu o seguinte: Bolsonaro, se você não é capaz nem de defender a liberdade dos seus mais fiéis amigos, renuncie e vá pra casa antes de perder o prestígio que em outras épocas soube merecer. Tem alguma coisa aí. E outra, depois eu recebi um print aqui agora, é só ver rapidinho. Muito bem.